Olá, queridos vestibulandos e vestibulandas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Nadine e hoje vou estar compartilhando com vocês a minha redação no vestibular do Albert Einstein. E também vou estar contando para vocês a minha experiência nesse mesmo vestibular. Então, o vestibular do Einstein, ele é realizado pela banca VUNESP, que também organiza provas de outros vestibulares de São Paulo, como a Unesp, FAMERP e outros. Então, quando eu fui fazer o vestibular do Albert Einstein em 2021, eu já estava, digamos que, saturada de fazer vestibular. Eu já tinha feito a prova da USP, a prova do Enem, a prova da Unicamp, a prova da Unesp. Então, assim, a prova do Einstein foi a última prova que eu fiz, o último vestibular que eu fiz no ano. E assim, minha cabeça já estava cheia assim, de vestibular e o meu foco na prova do Einstein era a redação. Eu já fui com o pensamento que eu ia começar pela redação, ia focar na redação e o resto eu ia ver depois. Então, eu fiz a prova lá em São Paulo, São Paulo capital, e quando eu cheguei no espaço da prova, assim, parecia mais uma festa. Eu vou até tentar colocar aqui no vídeo um trechinho do pessoal lá tocando instrumentos, fazendo a maior festa, o pessoal que já estava, né, na medicina Einstein, recepcionando. Olha aí a receptividade dos vestibulandos hoje aqui em São Paulo, da Faculdade Albert Einstein, da Medicina. Muita felicidade, assim. Eu acredito que era o pessoal da Atlética, da bateria, que tava lá tocando, então, tipo, deu até um gás, um ânimo pra gente que ia fazer a prova naquele dia. Então, aí eu entrei pra sala, tudo ok, tudo tranquilo, e quando a prova, não sei se vocês sabem, mas a prova do Einstein, ela é feita em 5 horas, e são praticamente 3 provas em uma, porque no mesmo dia tem as questões objetivas, que são de marcar, as questões dissertativas, né, que você tem que escrever, e a prova de redação. Então são essas 3 provas em um mesmo dia e você tem até 5 horas para fazer. Então meu objetivo principal era a redação. Então assim que foi entregue as provas para mim, eu já fui direto na folha de redação e olhei o tema. Então, o tema eu gostei, eu tô com a colinha aqui para ler. O tema foi a liberdade de expressão na internet entre o direito de criticar e os impactos negativos nas pessoas. Então, eu acredito que foi um tema bem atual, eu gostei do tema, mas uma coisa que me chamou a atenção foi o tamanho do tema. E é uma coisa que a minha professora de redação da escola, ela sempre nos alertava, né? Inclusive, a professora Rosângela, se a senhora estiver assistindo o vídeo, um beijo pra senhora. Então, ela dizia bastante, minha professora de redação, que nós devemos nos atentar quando o tema vier muito grande, porque são mais palavras pra gente se atentar a isso, porque nós devemos mencionar tudo o que o texto diz. Então, inclusive, quando eu olhei a cartilha depois que saiu dos critérios de avaliação da redação, o critério A era justamente o tema. Se a pessoa citava exatamente as palavras do tema, né? Você não pode se apegar a determinada palavra do tema. Por exemplo, só falar da liberdade de expressão e esquecer de comentar sobre os impactos negativos na vida das pessoas. Então, você não pode se apegar apenas a uma parte do tema. O meu principal objetivo foi não negligenciar nenhuma parte do tema, né? Tentar abordar todos os aspectos que o tema tratava. Então eu vou ler aqui para vocês o texto motivador, eu vou estar deixando aqui na descrição se vocês quiserem estar lendo. Pois bem, vamos à leitura então, né? Sociedade do retrocesso. Outra mudança faz de maior espanto, que não se muda mais como soía. Os versos supracitados fazem referência ao desconcerto do mundo já identificado no classicismo, século XVI, pelo grande poeta Luís de Camões. Tal desajuste decorre das mudanças radicais e negativas que ocorrem no cenário atual, como a crescente dificuldade das pessoas em dissociar o direito à crítica e a liberdade de expressão para o prevalecimento do respeito no corpo social. Bom, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas já nesse primeiro parágrafo eu já destaquei palavras-chave do tema, que é direito à crítica e liberdade de expressão. Nesse primeiro parágrafo também, eu fiz como citação um trecho de um poema de Camões. Esse poema de Camões eu li em um livro da coletânea das obras obrigatórias da Unicamp. Então, olha como, por ter lido os textos obrigatórios da Unicamp, olha como me ajudou em outro vestibular, que no caso o Einstein, que não cobra leitura obrigatória de livro, daí eu pude fazer esse link. Agora vamos para o segundo parágrafo. Em primeira análise, convém destacar a deficiência dos sujeitos sociais em estabelecer um diálogo comedido em sociedade. Sob esse viés, observa-se a popularização, sobretudo na internet, do que Mário Sérgio Cortella, filósofo contemporâneo, classificou como retórica furiosa, em que o indivíduo, ao iniciar um debate/conversa, não busca refletir e assimilar as opiniões do outro. Pelo contrário, aquele se exalta, faz uso de palavras impróprias e ameaças, demonstrando assim a sua ausência de argumento frente a uma ideia divergente. Dessa forma, verifica-se odiernamente o prevalecimento de um ambiente digital hostil, em que ofensas e críticas desrespeitosas são relevadas em nome da liberdade de expressão. Entretanto, tais práticas não devem ser toleradas para que o respeito no meio cibernético vigore.
Então, nesse segundo parágrafo, novamente, eu comentei sobre a liberdade de expressão, uma palavra-chave do tema, e também ambiente digital e cibernético. São palavras-chave também, já que no tema traz a liberdade de expressão na internet. Então, eu tenho que destacar que ambiente é esse. Agora, terceiro parágrafo. Outro sim, é imperioso salientar que antes do advento da internet, a propagação de discurso de ódio já impactava negativamente na vida das pessoas. Sob essa ótica, verifica-se por meio da história que a oratória violenta pode se materializar em atrocidades alarmantes, como o Holocausto ocorrido na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, resultando na perseguição e morte de milhares de judeus. Na contemporaneidade, porém, observa-se a manutenção desse entrave social, fato que nos qualifica como a sociedade do retrocesso, visto que mudanças para o bem coletivo não são efetuadas. Assim, as redes sociais impulsionaram um discurso negativo contra uma pessoa ou um grupo, e como consequência é cada vez mais noticiado o suicídio de jovens e adultos que não souberam lidar com as severas críticas recebidas na internet. Portanto, medidas cautelares são necessárias para não perpetuar esse cenário dantista. Bom, nesse terceiro parágrafo, novamente eu falei sobre a internet, e meu plano da redação foi o seguinte: no segundo parágrafo, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, falar sobre as críticas das pessoas, o posicionamento das pessoas na internet. No segundo parágrafo do desenvolvimento, eu pensei em comentar a segunda parte do tema, né? Que como isso impacta na vida das pessoas. Nesse segundo parágrafo, relacionei o Holocausto, né? Que começou com esses discursos de ódio e depois causou essa terrível atrocidade, perseguição e milhares de mortes de judeus. E contrastando agora com os tempos atuais, sociais que impulsionaram esse discurso negativo. E eu citei aqui o suicídio de jovens e adultos que não souberam lidar com essas severas críticas. Bom, nessa parte eu sinto que eu generalizei, mas eu queria ter especificado. O da cantora Valquíria Santos, de 16 anos, ele tinha feito uma postagem, né, em uma dessas plataformas de vídeo, ele publicou um vídeo, e aí ele recebeu muitas críticas na internet, e aí ele acabou se suicidando. Eu gostaria de ter comentado esse acontecimento para fazer o contrário, só que eu não lembrava dos dados, do nome da cantora, da idade do filho, e aí eu acabei dando essa generalizada aqui. Que eu acredito que se tivesse sido em uma prova do Enem, por eu ter generalizado assim, talvez eu perderia até uns pontinhos a mais. Mas aqui eu não sei se contou tanto. Pessoal, outra coisa, não sei se vocês perceberam, mas nesse segundo parágrafo do desenvolvimento, eu citei o meu título, que é Sociedade do Retrocesso, e relacionei. Então, por que Sociedade do Retrocesso? Porque nós não estamos progredindo, nós estamos retrocedendo. Por isso que eu faço esse contraste com o passado e o presente. Passado com os discursos negativos que causaram o Holocausto, e o presente, que é a continuação desses discursos negativos que impactam severamente, né, negativamente na vida das pessoas. Então, eu fiz esse link e destaquei ele como meu título da redação, Sociedade do Retrocesso. Agora vamos para o final, né? Que na redação dos vestibulares, geralmente, e na redação do Einstein, ao caso, você não precisa fazer proposta de intervenção. Você só faz uma síntese, e eu confesso para vocês que a minha maior dificuldade, que eu preciso melhorar muito, eu sinto que eu preciso melhorar muito, é na conclusão das redações de vestibulares. Eu sinto que eu ainda não atingi, assim, um nível muito bom de terminar e fazer essa conclusão, fazer essa síntese. Mas vamos a ela. Dado o exposto, convém seguirmos os ensinamentos de Sócrates, exímio filósofo ateniense, conforme o qual é preciso canalizar as energias para a construção do novo. Somente assim, com dedicado enfoque em transformações, há a possibilidade de garantirmos a verdadeira liberdade de expressão no meio digital. E aí, finalizou a minha redação. Essa redação eu consegui tirar 18,18 pontos de 20. Então, sim, foi uma nota até razoável. Foi a primeira vez que eu fiz uma redação estilo VUNESP. Durante o ano de preparação do meu terceiro ano, eu realizei mais provas de redação no modelo Enem. Eu não tinha nunca feito uma prova do modelo de redação do Einstein. Então, para mim foi uma surpresa saber que de 20 pontos eu tinha conseguido 18,18. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês, porque eu até pesquisei no YouTube redação Einstein e não encontrava. Então, quem sabe você que está me assistindo vai querer fazer Einstein e quer se inspirar. Então, assim, eu sinto que a minha redação não foi a melhor redação assim que eu já escrevi, eu percebo muitos erros nela, mas eu queria compartilhar com vocês e mostrar que é possível sim, mesmo não tendo uma escrita muito boa, conseguir uma nota até que razoável na redação do Einstein. E eu trouxe para vocês também os critérios que foram avaliados nessa redação. Depois que saiu o resultado, eu tive acesso a esses critérios. Eu não sei se já tinham disponibilizado antes, mas eu só fui ver depois. E são 3 critérios. O critério A é o tema, é justamente abordar todos os aspectos do tema. Eu vou estar colocando aqui para vocês na tela.
0 pontos, não abordar sequer os assuntos mais gerais da prova, e 3 pontos, que é a nota máxima, liberdade de expressão, mais internet, mais impactos negativos da liberdade de expressão na internet. O critério B é gênero, tipo de texto e coerência. Então, fugiu do tema, tangenciou, e então eles vão descontando. E o critério C são os elementos linguísticos, modalidade e coesão. Então, eles analisam a ortografia, separação silábica, acentuação, crase, pontuação, regência, concordância, construção casal, informalidades, precisão lexical e mais outros elementos coesivos. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu comecei um projeto novo no Instagram, eu fiz um Estudigram, que é um Instagram de estudos. Então, se você quiser acompanhar, se você for vestibulando, vestibulanda, fiquem à vontade para participar desse Instagram. O arroba eu vou estar colocando aqui na tela para vocês, é dini.studies. Eu criei esse Instagram com o intuito de compartilhar esses saberes, esses aprendizados e crescer essa comunidade de vestibulandos que estão fazendo vestibulares para o estado de São Paulo, principalmente, e Enem, e nos fortalecendo durante essa jornada, nessa caminhada, que não é nada fácil, né? Mas com fé em Deus nós vamos conseguir. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram de estudos também, ok? Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!